Estou recebendo essa noite aqui nos nossos estúdios Cláudio Lamacchia, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Lamacchia, prazer tê-lo aqui. Boa noite. Boa noite, Felipe. O prazer é meu, sem dúvida nenhuma. Podíamos falar em outros momentos, o momento é de crise. Vamos começar pela política, então. Antes da gente falar algumas coisas da OAB propriamente ditas. Me diga o seguinte, momento político. Essa primeira... o vazamento de um dos depoimentos da Odebrecht, eu já disse hoje no rádio, é 1/70 apenas do que... né? Do que nos espera. Na Odebrecht tem mais Andrade Gutierrez, Carioca, OAS, as outras empreiteiras todas. Qual é a avaliação do que está acontecendo nessas denúncias que envolvem o governo Temer? Bom, primeiro, uma preocupação muito grande, né, por parte da OAB e seguramente eu acho que a própria sociedade está absolutamente apreensiva com tudo que está sendo hoje divulgado, né? É um momento muito difícil para toda a sociedade brasileira. Nós vivemos aí uma crise ética e moral sem precedentes no Brasil. Já estamos vindo de um outro processo extremamente traumático, que foi o próprio impeachment da presidente da República, da anterior presidente da República. E agora vivemos esse momento de denúncias graves, gravíssimas, que envolvem inclusive o atual primeiro mandatário da República, o atual presidente do nosso país. Isso é algo que seguramente não tem precedentes, tudo isso que nós estamos vendo, porque não envolve apenas denúncias do presidente da República ou que estejam chegando no presidente da República, mas envolve denúncias que chegam em deputados, senadores, governadores, presidente de um tribunal de contas de um estado, como é o caso do Rio de Janeiro. Portanto, é algo que preocupa e muito mesmo, né, Felipe? E o Brasil precisa ser passado a limpo, ou seja, o que nós temos hoje de impunidade, de corrupção, é algo inaceitável e eu acho que nós temos que aproveitar exatamente este momento para que o Brasil possa superar tudo isto e depois, lá na frente, retomar o crescimento, né, e retomar até mesmo a sua trajetória no que diz respeito à política. Como o nome de Temer é citado mais de 40 vezes, né? Como é que é o seu acompanhamento disso? Né? Em primeiro lugar, porque eu fico, às vezes, quando eu converso com o senhor está na Paraíba, por sinal tem uma reunião lá amanhã. Outras vezes o senhor está em Brasília, outras vezes o senhor está dentro de avião o tempo todo. Como é que o senhor acompanha isso? Senhora, eu recebo essas informações dessa forma, consigo avaliar dessa forma, e se chama Conselho Federal para que tipo de coisas? Bom, eu fico mais em Brasília hoje, né, Felipe? Eu tenho dividido a minha atividade profissional entre Brasília e também o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, porque tenho a minha vida profissional aqui, meu escritório, ou seja, eu não estou fora da advocacia, porque o cargo de presidente nacional da Ordem é um cargo honorífico, é um cargo que nós exercemos ele de forma voluntária, sem que haja qualquer tipo de remuneração. Portanto, não posso... recebe as despesas? Simplesmente tenho, por parte da UAB, tenho a cobertura das despesas que tenho em termos de viagem ou em termos de representação. Mas também exerço a advocacia, portanto eu tenho que continuar a minha Tem que cuidar do escritório. Tem que cuidar do escritório. A lojinha está aberta. Senão, obviamente, que eu acabo, numa situação ou outra, depois tendo alguma dificuldade maior. Então, quando consigo trabalhar na linha de, olha, eu fico um pouco em Porto Alegre, um pouco em Brasília, hoje também tenho atividade profissional em Brasília, mas tenho passado a maior parte do tempo, efetivamente tu tens razão, voando, porque eu tenho diversas atividades Brasil afora como presidente nacional da OAB. Então estou em São Paulo, estou no Rio, estou no Nordeste, estou no Norte. Isso tem me imposto também, neste ritmo praticamente frenético que nós vemos hoje em termos de notícias, isso tem me imposto uma retaguarda muito forte, ou seja, a Ordem... O Conselho Federal da OAB hoje tem uma equipe voltada permanentemente para acompanhamento de notícias e eu tenho praticamente informação online do que está acontecendo. Aterrizo numa determinada cidade, estou voando, aconteceu alguma coisa, quando eu chego já tenho a notícia do que está acontecendo. O WhatsApp não para. O WhatsApp não para? Bom, o WhatsApp dizem uns que é o mal moderno. Digo eu que, na minha avaliação, e principalmente para a minha atividade profissional, é extremamente útil hoje. Claro que ele te faz ficar conectado 24 horas por dia, mas também ajuda muito no dia a dia, notadamente na condução das demandas que temos. Aí entra na sequência. Folha de São Paulo está dizendo que o Temer está na delação da Odebrecht, o Estadão já está dando a crise com mais deputados, a Veja está dando essa informação, o site tal está dando essa informação, o blog tal. E aí o senhor tem que processar tudo isso e responder pela OAB.
E a imprensa lhe cobrando o que eu faço e outros fazem rapidamente posições. Como é que o senhor faz isso? Como é que acaba? Hoje tem sido uma verdadeira ginástica, né, Felipe? Porque ao longo dos 86 anos, né, e digo eu, de relevantes serviços prestados ao Brasil, da Ordem dos Advogados, né, nós não temos, na nossa história, eu acho que na própria história da República do Brasil, nós não temos um momento tão complicado quanto este. Muitas vezes as pessoas, inclusive, têm brincado comigo, mas Lamáquia, que presente tu recebestes? Porque é o pior momento da história do Brasil para ser presidente nacional da OAB. Nem na época da ditadura militar nós tínhamos tantas dificuldades. Claro, seguramente foi um momento muito ruim para a República, mas naquele momento nós não tínhamos tantas divisões, né? Ou seja, era praticamente toda a sociedade contra a ditadura militar. No âmbito da ordem, então, isso era absolutamente pacificado. Hoje não. Hoje nós temos correntes, hoje nós temos diversas variáveis no meio desse processo todo e, além de tudo, nós temos informações, algumas que são oficiais, outras que são extraoficiais e algumas que serão oficiais depois, né? O caso de uma delação, por exemplo. Enquanto esta delação não for homologada pelo Supremo Tribunal Federal, ela é uma informação extraoficial. E depois de homologada, ela ainda precisa de uma prova. Então nós lidamos com diversas variáveis. E mais que isso, né, Felipe? Eu represento um conselho, ou seja, a Presidência Nacional da Ordem, ela fala em nome de um conselho que é composto hoje por 81 conselheiros federais, 3 conselheiros por estado, e que representam uma diversidade de pensamento bastante expressiva. Aliás, isto é que faz a instituição OAB uma instituição tão grande, uma instituição tão respeitada, né? Porque dentro da diversidade é que nós temos um posicionamento que ele é, primeiro, democrático e, segundo, totalmente apartidário. Ao menos é isto que eu pretendo sempre verbalizar à frente da OAB. A ordem se posicionou na questão Collor, se posicionou na questão Dilma. O senhor deixou, me parece que o senhor já tem encaminhado uma situação aí que não há nada ainda oficial contra Temer, há um vazamento. A ordem vai avaliar a posição contra Temer em quanto tempo, o senhor imagina? Ou a favor? Sem dúvida nenhuma, Felipe. A OAB, ela não faltou ao Brasil no passado, não falta no presente, não faltará ao Brasil no futuro. Sem dúvida nenhuma, nós estaremos avaliando, sim, e estou fazendo isto para e passo conforme as informações que temos recebido. Agora, a OAB tem que agir de forma absolutamente responsável, como, aliás, agimos na questão da ex-presidente Dilma Rousseff. Ou seja, nós tivemos um posicionamento que ele foi técnico e um posicionamento que foi absolutamente democrático no campo da instituição. Lembrando que no último episódio do pedido de impeachment da OAB com relação à ex-presidente da República, nós ouvimos as 27 OABs do Brasil. Nós ouvimos os 81 conselheiros federais, que é, sim, o campo próprio de deliberação do sistema OAB numa questão como esta nacional, mas nós ampliamos para ouvirmos os estados, e a ordem se manifestou de forma absolutamente apartidária. Ou seja, eu costumo dizer que a OAB não pode se movimentar de acordo com as paixões ideológicas ou partidárias. A OAB, ela não é do governo, ela não é da oposição. A OAB é do cidadão e dos advogados. E, portanto, quando ela caminha nesta linha, tendo presente que nós temos que defender, sim, a Constituição Federal, nós caminhamos corretamente, porque aí nós vamos ter uma decisão que seja técnica, em todas as situações. Agora, me preocupa muito o que nós estamos vendo hoje, porque isto traz à sociedade também uma incerteza muito grande. Veja bem, Felipe, hoje este governo que aí está impondo à sociedade enormes sacrifícios. O governo é legítimo, este governo chegou não pela via do voto, mas é legítimo porque chegou pela via constitucional. Tudo o que nós esperávamos e queríamos é que um governo chegando não pela via do voto, e sim pela via constitucional, ele pudesse ter uma maneira diferenciada para que tivesse a sua legitimidade reconhecida pelo próprio cidadão, né? Ou seja, que ele pudesse se fortalecer. O que nós estamos vendo diante de todas essas denúncias é um enfraquecimento do próprio governo, né? Porque a sociedade cobra muito isso. E aí nós ficamos pensando, bom, na medida que o governo está enfraquecido, na medida que estas denúncias todas são colocadas, como é que um governo pretende este esforço da sociedade ou este sacrifício da sociedade que aí está posto? Notadamente, falo agora da questão da Previdência. Ou seja, que nós precisamos aprimorar o nosso sistema de Previdência
precisamos, sem dúvida nenhuma. Que nós precisamos de uma reforma, precisamos, sem dúvida nenhuma. Mas entendo eu, Felipe, que nós não precisamos de uma reforma como esta que está aí imposta. Vocês vão entrar no debate da Previdência? Vamos entrar. O AD já, inclusive, já está examinando. Determinei a nossa Comissão de Estudos Constitucionais e Previdenciário para que façam um exame. Eu, num primeiro momento, inclusive, já me manifestei, achando que nós temos aí um retrocesso social inadmissível, notadamente num momento como este. Os números que estão postos são números altamente questionáveis. Alguns especialistas, inclusive, dizem que nós não teríamos este déficit na área de previdência social, ou seja, que a previdência seria, inclusive, superavitária. A Anfip diz isso, né? A Associação Nacional dos Fiscais da Previdência diz isso, mostra no seu site os números a respeito disso. Isso. E, além disso, alguns especialistas também na área têm reafirmado isto que já diz a Anfip, né? Nós temos algumas estatísticas, inclusive do IBGE, que informam que em determinados estados da federação as pessoas têm como expectativa de vida algo em torno de 65 anos, né, em um grande contingente, um grande número de estados da federação com esta expectativa de vida, né? Então significa dizer que estas pessoas não vão mais se aposentar, essas pessoas vão morrer antes de terem uma aposentadoria. E o número também que é posto hoje é um número que, na minha avaliação, volto a dizer, ainda é uma avaliação preliminar, mas me parece um número muito exagerado. Ou seja, as pessoas teriam que trabalhar 49 anos para alcançarem 100% de uma aposentadoria. Começando a trabalhar aos 16, para o que é bastante complicado, né? Me diga o seguinte, nesse caso específico da Previdência, como é que vocês atuariam? É uma campanha contra? Baixar a OAB no Congresso Nacional e ir realmente para o corpo a corpo com os deputados? Como é que funciona numa questão como essa? Bom, a Ordem tem dois formatos que ela pode adotar e que vai certamente adotar numa situação como esta. O primeiro deles, nós vamos atuar tecnicamente frente aos deputados e senadores, onde a OAB leva pareceres técnicos das suas mais diversas áreas de atuação, demonstrando exatamente o que nós entendemos sobre este ou aquele ponto. E, num segundo momento, se aprovada a PEC, a Ordem dos Advogados do Brasil tem legitimidade constitucional, é uma das instituições que está legitimada a ajuizar ações diretas de inconstitucionalidade. Portanto, detectada a inconstitucionalidade neste ou naquele ponto da PEC, notadamente na questão da Previdência que nós estamos aqui a falar, a OAB estará, ela, se pronunciando, se manifestando. Primeiro vai para o plenário. Vai no plenário e dizer, deputado, olha, tem isso aqui, isso aqui. Passou no plenário, passou no plenário, subiu para o Senado, Senado vota, aprova, tem essas irregularidades, vamos para o Supremo debater esse assunto. Exatamente. É isso aí que o senhor está... Só para fechar essa situação envolvendo OAB, por que a OAB não tem a bancada da OAB, já que tem tanto advogado no Congresso? Eu sei que tem gente de direita, de esquerda, mas, por exemplo, tem bancada ruralista, tem outras bancadas, né? Não tem uma bancada de advogados. Felipe, nós temos, eu costumo dizer que uma das maiores bancadas, se não a maior bancada que nós temos no Congresso Nacional é dos advogados. Sim. Por quê? Por que explico? Exatamente pelo que tu estás colocando. Ou seja, nós temos um grande contingente hoje de parlamentares que são advogados. Nós temos uma frente, né, na Câmara dos Deputados e no Senado de advogados, uma frente parlamentar da advocacia. Tem? Tem. Então tá bom advogados. Que atua exatamente pelo número de profissionais e de mas não passa por cima das questões ideológicas. Não. Aí que está. Ela é uma frente muito ampla e que pega... Nós temos advogados em todos os partidos. Não, por isso que eu ia dizer, no caso da bancada ruralista, mesmo quando passa por cima das questões ideológicas. Você vê que tem bancada ruralista em partido que teria nomenclatura socialista. E chega na hora, vota e não quer saber. Vai lá e faz acontecer. Né? Vocês não têm esse poder, assim, né? Essa concentração. Não, a Ordem tem hoje, digamos assim, se nós formos examinar, nós temos advogados hoje em todos os partidos. Né? E não posso nem dizer, olha, partido A tem um contingente maior do que partido B. Isso também é uma coisa que acaba variando muito. Né? E vamos pegar assim, Comissão de Constituição e Justiça, é onde nós temos a maior concentração hoje de advogados. Por quê? Exatamente porque é uma área sensível na Câmara ou no Senado, né, e que precisa daquele profissional que seja um profissional do direito especificamente. Né? Certo. Bom, só para fechar essa questão,
Vocês tiraram uma nota muito forte a respeito das denúncias envolvendo aí a delação de Cláudio Mello. Né? Temer está nela, outros, Padilha, Gedel, Jucá, Renan. Bom, pega o PMDB, pega o PT em outros, pega PSDB com a S, pega todo mundo. E é apenas a primeira. Como é que vocês vão continuar observando isso? Como é que funciona a partir de agora? E teve essas outras participações. Quanto tempo leva para se posicionar fora Temer? Quanto tempo leva? Tem que ter um crime de responsabilidade, como aconteceu com Dilma? Como é que funciona? Bom, primeiro a ordem tem que continuar avaliando e acompanhando todas essas denúncias. Como disse, né, Felipe, nós estamos muito preocupados com o cenário político nacional hoje. Primeiro ponto é que estas denúncias ainda são denúncias iniciais ou vazamentos de delações que são iniciais, e tudo indica que o que virá ainda pela frente será algo que colocará um ingrediente novo neste processo como um todo. A questão do crime de responsabilidade ou não, nós temos que verificar o que acontecerá no curso e pegando já o atual mandato do presidente da República. Isto também, que não é o caso ainda, né? Que não, por hora, pelo que nós estamos vendo... Nesse caso, agindo tecnicamente, não é o caso. Pelas situações que estão colocadas, neste momento, ainda não. Mas a OAB estará, e tem que fazer isso, estará atenta, acompanhando todas estas delações que venham a ser divulgadas. E também a Ordem tem a preocupação hoje exatamente com a situação política do Brasil. Porque nós vemos que tudo isso que está posto aí, e já vem de mais tempo, alcança todos os partidos políticos praticamente. Né? Então, isso demonstra também, Felipe, que nós temos hoje uma política que está no esgotamento. Né? Não se trata aqui de demonizar a política. Não há democracia sem política. Não há política sem políticos. O que nós precisamos no Brasil hoje é depurar o sistema político. E mais... precisamos de uma reforma política imediatamente. Porque já se demonstra, por tudo que nós estamos vendo, que o sistema atual está absolutamente falido. Mas qual é a dificuldade de fazer essa reforma política? Vamos lá. A gente falou na reforma política lá no Collor, ainda incipientemente, mas se falou. Aí no governo Fernando Henrique, naquelas crises do governo Fernando Henrique se falou. No primeiro mandato de Lula se falou. No mensalão se falou bastante. Na reforma política. Ao longo do governo Dilma, era prioridade de Dilma fazer a reforma política. Qual é a dificuldade? O problema não é que está bom para eles, hein? Para nós está ruim, para a sociedade, mas não está bom para eles? O que eu posso afirmar neste momento é que é algo inadmissível nós vermos o número de anos que se tenta buscar uma reforma política e não se consegue. Né? E são várias legislaturas, ou seja, isso não significa que tenha sido uma omissão desta legislatura. Sim. Isto já vem de muito tempo. Né? Então, nós podemos afirmar que nós temos hoje uma falta de vontade política por parte dos nossos representantes de produzirem a reforma política que todos nós queremos. A impressão que me dá é o seguinte, para nós está bom. Porque é o seguinte, e a minha impressão de novo que vai acontecer desta vez é o seguinte... Nós vamos descobrir lá o Roberto Jefferson, o José Dirceu, o Pedro Correia, desta delação toda da Odebrecht, da OAS, dessas todas aí, da Andrade Gutierrez e tal. Vamos pegar 3, 4 grandes cabeças do Congresso, corta as 3, 4 cabeças, e os outros 150, 200, 300, a gente acaba não fazendo o serviço. Por quê? Porque é demais. Né? Como é que você vai cortar 300 cabeças num Congresso que tem 500? Mas eu vou te dizer, Felipe, com muita franqueza te digo que eu acho que isso hoje dificilmente acontecerá. Tomara que isso seja certo. Porque veja bem, a sociedade hoje, ela tem acompanhado isso de uma forma direta. Né? Eu, inclusive, estava hoje ainda comentando, né? Me preocupa muito uma situação específica que nós vamos ter agora. Nós temos ali na frente o recesso, né? O recesso do Poder Judiciário. A sociedade ontem, né, e na sexta-feira e durante o fim de semana, tomou conhecimento de fatos gravíssimos, como disse, envolvendo inclusive o presidente da República, envolvendo governadores, envolvendo senadores, envolvendo deputados. Será que nós temos o direito, eu estou colocando isso como um questionamento inclusive, será que nós temos o direito de, neste momento, sairmos todos em férias e dizermos, olha, nós vamos ter um recesso
do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, do sistema judicial, e vamos aguardar o retorno do funcionamento do Supremo a partir do dia 1º de fevereiro. A sociedade fica refém desta incerteza. O senhor não tem esse direito, nós da imprensa não temos direito, mas eles estão jogando com essa hipótese. Eles estão jogando que a fervura vai baixar, entrando em recesso, todo mundo baixa a fervura, e chega Natal, vem Ano Novo, eles jogam com isso. Pois eu acho, Felipe, que o que nós temos que defender nesse momento é celeridade absoluta para a apuração de todos esses fatos. Garantido o devido processo legal, o direito de defesa, porque isso é constitucional, isso faz parte do Estado Democrático de Direito, mas a sociedade não pode continuar refém destas incertezas. Isto tem, na minha avaliação, um efeito deletério para a própria cidadania, porque as pessoas hoje elas estão anestesiadas com tudo isto. As pessoas hoje estão descrentes com relação às instituições, com relação a apurações que devem ser feitas com a agilidade que todos nós esperamos. Imagina a sociedade continuar com esta incerteza durante 30, 60, 90, 100 dias. Né? E vamos agora dizer, olha, retomamos isso só em fevereiro. Eu concordo. Ou seja, é inimaginável, né? Nós ficarmos nesta situação de pensarmos, olha, o Brasil está com os seus principais agentes políticos sendo acusados, né, de situações gravíssimas, e nós desligamos um botão e religamos esse botão no dia 1º de fevereiro. Senhor, mas eles estão jogando com isso. Mas eu tenho... A OAB vai deixar o fogo alto. Se depender de nós, eu tenho dito o seguinte, Felipe, que eu não tenho o direito nem de colocar lenha, nem de colocar carvão, nem de colocar gasolina nessa fogueira. Certo. Mas eu também não tenho o direito de usar extintor. Porque o que nós temos como dever, neste momento, é exatamente buscarmos o esclarecimento de tudo isso que está posto. Como fizemos no caso Collor, como tu lembraste, como fizemos no caso da ex-presidente Dilma, como fizemos no caso do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que aliás foi o primeiro ato da minha gestão, quando eu assumi, Felipe, no dia 1º de fevereiro. Isso é muito bom que eu possa relembrar, inclusive, para os nossos telespectadores. Dia 1º de fevereiro deste ano, foi o meu primeiro dia como presidente nacional da OAB. O primeiro processo que eu coloquei em pauta no Pleno do Conselho Federal foi um requerimento meu, da presidência, aonde eu submeti ao Pleno um pedido de afastamento imediato do então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Lembrando que naquela época, Eduardo Cunha, Felipe, era o homem mais poderoso da República. Muitos dos meus... Hoje é o Renan? Pelo que vimos, o presidente Renan está realmente com muita força. Estou conversando com Cláudio Lamarck no 21h30. A gente volta a partir de Renan no próximo bloco, conversando com ele nesta noite. Cláudio Lamarck é presidente da OAB, é o nosso convidado. Voltamos em instantes.